Então, a aula de hoje é justamente sobre como captar pacientes. Deixa eu só arrumar aqui, que eu não estou enxergando. O que eu quero? O que é isso aqui? Não, acho que é assim mesmo, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre como captar pacientes através da rede social, principalmente para fazer a nossa primeira campanha. Então, na plataforma, nós já temos aulas sobre isso, né? No módulo 10, captação de clientes. Mas essa aula aqui, ela é realmente mão na massa e eu vou entregar algumas coisas que são assim, que eu nunca entreguei para ninguém, que é mão na massa mesmo, que é como que eu faço os posts, como que eu fiz quando eu queria captar pacientes para mim. Então, é toda uma linguagem voltada para o público paciente mesmo que sofre de ansiedade, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar a lógica por trás de tudo. Lembrando que isso aqui, gente, olha, o que eu aprendi foi assim, muito investimento para conseguir fazer isso daqui. Eu tive que fazer uma mentoria em marketing digital, então pouquíssimas pessoas conseguem ter acesso a isso aqui de forma gratuita ou de forma paga assim pouco, porque eu paguei muito, muito, muito caro para aprender tudo isso. Então, que bom que eu posso compartilhar com vocês. Eu espero que vocês possam aproveitar muito mesmo, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela. E eu vou tentar ser assim o mais objetiva possível, justamente para não ficar, para a gente ir direto ao ponto mesmo, tá? Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu tirar essa minha tela daqui, fica mais fácil. Então tá. Então, minha primeira campanha de captação. Você está vendo a minha tela? Tá tudo bem? Tá aparecendo bem? Tô sim. Ah, então legal. Qualquer coisa, Minha primeira campanha de captação. captação. Isso aí. Então tá. Isso. Então, o que que é importante? Antes de você começar a publicar nas redes sociais, você tem que definir qual é o público, quem que você vai atender. Você vai atender mulheres, se é homens, se é casais, se você vai atender online, se você vai atender presencial, se você vai atender só ansiedade, se você vai falar de outras coisas. Eu sempre sugiro que você escolha um nicho, né, que a gente chama de nicho, é um ramo só dentro da psicoterapia, porque se a gente tentar falar com muitos públicos, a gente acaba não conseguindo falar com ninguém. Então, definindo o público é mais ou menos assim. Não quer dizer que eu não vou falar com os demais, mas que eu vou usar a linguagem desse público que eu escolhi, que eu vou, por exemplo, se eu escolhi mulheres que são donas de casa, ok? Então, as dores desse público são específicas delas, né? Então, ó, mulheres donas de casa. Quais são as dores dela? O que faz ela ter ansiedade? Se eu tento falar com ela e tento falar com executivos, homens que trabalham em multinacional, que têm ansiedade, percebe que os dois têm ansiedade, mas que a causa não é a mesma, que as dores não são as mesmas, que os sintomas é a única coisa que eles têm parecido, mas o que causa ansiedade em um não é a mesma coisa que causa ansiedade no outro. Então, se eu tentar falar com os dois ao mesmo tempo, eu não vou conseguir, porque o que conecta um desconecta o outro. Se o homem, né, o homem executivo, me vê falando assim, então quando a gente está lá cozinhando feijão, ele fala assim, que cozinhando feijão? Tipo, não está falando comigo, né? Porque a pessoa só se conecta com você quando ele sente que você está falando com ela. Então, quando eu falo assim, as dores do terapeuta, se você é terapeuta, você se conecta comigo, por quê? Porque eu conheço as dores do terapeuta. Se eu falo assim, as dores do engenheiro, você vai pular, certo? Por mais que seja a mesma seja assim, profissões, mas as dores não são as mesmas, ok? O máximo que deve ser igual é ganhar, né? Todo mundo quer ganhar mais, é uma dor comum de todo mundo. Mas
a forma de ganhar mais do engenheiro e do terapeuta não é a mesma, ok? Então, definir o público é tão importante porque todo o resto vai ser baseado nisso. Os exemplos, as dores, os desejos, a causa, as lutas, enfim, para ela se conectar com você, você tem que saber com quem você está falando. Então, já anota aí, preciso definir com quem que eu quero falar. Qual é o tipo de pessoa que eu gosto de atender, que eu sei atender, que eu percebo que se conecta mais comigo, que vai me procurar. Eu não sei se é por eu ser mulher, mas eu percebo que homem me procura menos. Tem uma grande maioria que realmente é só mulher que me procura. Às vezes vem um homem ou outro, não vou dizer assim que é 100% mulher, mas é 90%. E às vezes é casal, mas a mulher vem primeiro, depois ela traz o marido. Teve uma vez só, né, toda a minha jornada de atendimento, que veio primeiro o homem e depois trouxe a mulher. E ele veio por causa dela. Ele falou assim: olha, eu tô te procurando porque a minha esposa tá precisando e eu vim te conhecer para poder indicar para ela, porque ela é uma pessoa assim que tem muito preconceito contra terapia e eu não tenho, porque eu já fiz no passado, mas eu vim te conhecer para poder falar para ela que vale a pena ela fazer com você, entende? Então, por mais que ele tenha sido a primeira pessoa que me procurou, era para uma mulher, não era para ele. Depois ele falou assim: olha, quer saber? Eu acho que eu vou fazer junto com ela, porque se a gente fizer em casal, ela vai se sentir melhor e enfim, ele gostava de terapia, então ele acabou fazendo de casal. Mas essa é a minha história. Às vezes, com você, se conecta outro tipo de pessoa. Se conecta mais adolescente, porque você tem um filho adolescente e conhece mais as dores e acaba falando mais desse assunto. Às vezes é casais, porque você já tem um ministério na igreja e você já atende casais. Então, enfim, defina teu público, ok? Uhum. Porque baseado nisso, tem que ter o tipo de conteúdo, porque cada público gosta de um tipo de conteúdo, ok? Seguir pessoas do mesmo ramo te ajuda, certo? Siga outros terapeutas. Você já está dentro da comunidade do protocolo? Não consegui entrar. Não Não sei como consegui. é que entra. Não, não consigo. Não sei como é que entra. Eu vi falando lá. Eu disse, nossa, como é que entra aqui? Até falei lá também, comentei. Como é que eu entro? Tá. Então, depois eu te mando o link para você entrar lá. Talvez você consiga entrar direto. Onde é a comunidade? É Telegram ou é. Ó, a gente tem duas comunidades. Espera aí, deixa eu só Ah, compartilhar com você aqui. tá. Aqui. Vai passar. Você está vendo a tela do Tag Zero? Sim, Preta? tá aqui. Ah, tá Essa é aqui, a tá tela assim. que você entra, né? É, isso. Tá. Ó, se você normalmente acessa pelo celular, Sim, sempre vai pelo celular. vai estar aqui embaixo escrito conteúdo, vai estar isso aqui, ó. Esse Hum, início, favoritos, vai estar bem embaixo. Vai hum, estar assim, ó, comunidade e vai ter um desenho de um homenzinho assim, hum. tá? Aí é a Ah, comunidade. tá. Entra. Tinha visto Achou? não. Tô vendo aqui. Sim, eu vi o Isso, nome, comunidade. é Não isso tinha aí. visto. Aí você vai clicar em participar e você vai entrar e, ó, você pode publicar. Ó, a Fabiana publicou. Aqui, ó, as meninas estão publicando, tá? Ok, quando terminar aqui, eu vou tentar entrar. Tá bom. Então, aqui você consegue conversar com todo mundo, né? E seguir umas às outras. Aqui, ó, se você clicar em cada uma delas, você vai ver Uhum, as redes sociais, entendeu? uhum. Deixa eu voltar lá. Voltou para minha apresentação? Voltou. Tá? Então, seguir pessoas do mesmo ramo te ajuda porque você pode ter ideias, modelar. Nossa, ela falou sobre isso, eu vou falar sobre algo parecido. Aí você não vai copiar o que ela fez, mas vai fazer algo parecido, se fizer sentido para você. Ou se ela falou assim, Sim.
3 dicas para ansiedade em adolescente. Você fala, bom, posso pegar 3 dicas para ansiedade e no teu público, né? Arruma para o teu. Uhum. Constância. Pensa assim, agora, nesse momento, quanto tempo eu tenho para ficar nas redes sociais? E é mais importante você fazer sempre que você começou, por exemplo, segunda, quarta e sexta, sempre publique segunda, quarta e sexta, do que, tipo, uma semana inteira, e depois subir. Hum. Então, assim, se você conseguir manter uma sequência, é melhor do que fazer um monte num dia e desaparecer, tá? Então, por isso que eu vou ensinar, e assim, dentro do módulo 10, acho que no módulo 11 das redes Hum. sociais, eu ensino como fazer para você faz todos os posts num dia e já deixa programadinho para ele disparar no dia certo. Aí você não precisa ficar refém daquilo. Por exemplo, eu mexo com rede social só segunda. Segunda de manhã, eu escrevo os posts que eu quero. Na segunda à tarde, eu vou lá e faço a arte de cada um. E já programo para terça, quarta, quinta, sexta. Pronto, não mexo mais. Só não vou mexer na próxima segunda. Entendeu? Olha se tem alguém pedindo para entrar, Dani, porque eu tô ouvindo um sonzinho como se alguém tivesse pedindo para entrar na Não tá. reunião. Para mim não apareceu. Para mim, só escutei o barulhinho, mas é É, eu vi um barulhinho, geralmente esse barulhinho é alguém pedindo para entrar. impressionante. Tá bom? E é sempre assim, todo post teu tem um CTA, que a gente chama, que é uma chamada para ação. Nunca faça um post, escreva lá 5 dores da ansiedade, tá? Escreveu, tá? E de repente, bom, tchau. Não, sempre termine assim, se fez sentido para você, me chama no direct, salva esse post, Uhum. compartilha com alguém, sabe? Sempre peça para a pessoa fazer algo no final. Comenta aqui embaixo, Uhum. não termine assim, só dei a informação para você e pronto. Não, eu te dei a informação e eu quero que você me faça algo em troca, Uhum. tá? E responder directs. Quando a gente responde a pessoa que entra em contato com a gente de áudio, ela se sente mais importante quando ela percebe que é você mesmo que responde, sabe? Por exemplo, assim, Legal. quando você viu que fui eu que te mandei a mensagem, não foi diferente? É, Não dá até falar. realmente. Quando é assim a pessoa mesmo, ai, que legal. Então, tá vendo? Então, quando você mesma É, responde, a pessoa pensa, nossa, que legal, né? Ela já cria uma conexão com você. Se ela é. vai, eu tenho que falar com suporte, tenho que mandar um e-mail, tenho que falar com fulano, com ciclano, aí a pessoa já Fica tão distante, né? sente mais distante, exatamente, tá? Uhum. Então, olha, para você definir teu público, essas aqui são as informações importantes. Opa, Uhum. então, vamos pensar assim, mulheres, tá bom? Qual tipo de mulher? Mulher que trabalha fora, mulher que não trabalha. Mulher cristã, mulher que tem filhos, sabe? Uhum. Idade, interesse, o que que ela gosta de fazer, o que que ela faz normalmente, quais são as dores, o que que causa ansiedade nela, quais são os desejos, qual é a linguagem que você vai usar com ela e as datas importantes, ok? Por exemplo, em que momento que essa pessoa fica com ansiedade. Se eu estou falando com pessoas executivas que trabalham em empresas, eu sei que final de mês é uma data complicada, porque é fechamento. Eles estão ansiosos, estão estressados, porque tem que bater a meta. Se eu estou falando com pessoas de empresa, eu sei que em outubro é orçamento, então eles estão se descabelando, porque não conseguem nem ir para casa antes da meia-noite, porque eles têm meta para bater. Então, eu preciso conhecer o meu público, porque eu falo diretamente das dores deles, ok? Aí eu quero Uhum. trabalhar com empresas, eu quero fazer palestras em empresas. Então, você tem que conhecer a empresa, conhecer com os funcionários, conhecer qual é o setor que ela trabalha, conhecer, por exemplo, as maiores causas de afastamento dela, por que que as pessoas são ansiosas ali. Eu trabalhei numa empresa que era uma serraria de madeira, né? Uhum. Então, por exemplo, a maior causa de estresse ali era o barulho, era muito alto.
Então, por mais que a gente tentasse fazer qualquer coisa, o barulho é algo físico. Então, a pessoa, assim, sabe, muito tempo aquele barulho ficava estressada. Aí essas coisas tem que, senão você fica fazendo um monte de coisa, aí você não vê resultado. Mas não é porque não era pressão do chefe, não era longas jornadas de trabalho, não. Às vezes era jornada curta, porém o barulho era insuportável, era muito alto. Então eles tinham que investir muito pesado em tapa-ouvido, né? Bem forte, bem potente, para as pessoas poderem trabalhar ali. E o que que acontecia com isso? Ficava muito cada um no seu mundinho, porque não dava para conversar. Então as pessoas ali não faziam, não tinham relacionamento, não tinha, sabe, aquela coisa de colega, porque elas se conversavam muito rapidinho no intervalo do almoço, porque enquanto estavam trabalhando não dava. Então, o que que a parte comportamental podia ajudar? A gente criou muito evento nessa empresa, muito evento. Tinha evento de tudo quanto era jeito. Nossa, pensa numa empresa que tinha festa. Tinha festa de tudo. Por quê? Para ver se a gente conseguia melhorar o clima organizacional. Porque sabe aquela conversa de todo mundo, bate-papo com o colega de trabalho? Não tinha ali. Então, olha como é importante eu conhecer o público que eu vou atuar. Tá? Então, como que a gente conseguiu as melhores estratégias? Tem que fazer eventos no momento que a fábrica não está funcionando. É evento fora, a gente fez jornada esportiva, jogo de futebol, tudo longe da fábrica, para poder ter a interação, certo? Vamos lá. Ok. Os tipos de conteúdo. Você tem que fazer conteúdo de crescimento, que é para você cada vez ser mais conhecida. De objeção, que é respondendo as dúvidas das pessoas, e muita gente tem preconceitos e você tem que quebrar esses preconceitos. Me conta uma coisa, qual que é a tua formação? Você é psicóloga ou psicanalista? Cadê você? Perdi você. Ou estava desligado o microfone, né? Era desculpa. Sim, desculpa, você pode repetir a pergunta? Qual que é a tua formação? Pronto. A minha formação é psicanalista, né? Psicanálise. Agora em setembro faz um ano que eu formei. Uhum. Então, aí eu tenho curso de capelã, né? Sou capelã. E que mais? Você já Esses está outros atuando? acréscimos. Hã? Você já está? Sim, sim. Como psicanalista? Isso. Eu me formei em setembro do ano passado. E quando eu formei, eu já tinha cliente esperando. Olha que benção. Porque eu estagiei numa clínica, né? E Aham. aí, mas assim, aconteceu esse evento, mas não tem assim muita clientela, não. Mas vamos, tipo assim, uma vez na semana, sabe? É pouca a clientela. É pouca, é. Então, assim, a gente tem que investir bastante em estratégia de crescimento, Pronto, tá? exatamente. Aqui é a cidade de interior, Uhum. né? Então, a questão da precificação é muito complicado, Então, você vai ter que ir né? realmente para o grupo, tá? Você Sim, atender em grupo, porque aí em grupo você pode cobrar menos deles, mas uhum, você consegue ganhar mais, sim. entendeu? Tem os clientes, né? Eu tô atendendo agora um casal, aí Uhum. tem adolescente, tem mãe de família, tem alguns particulares, entendeu? Tá. Porém, eu tô iniciando essa coisa de grupo. Até eu peguei contigo, comprei da tua empresa aqueles mini grupos, né? Ah, tá, É, desafio. pronto. E eu tô assim, já lendo tudo eu quero em agosto iniciar o meu primeiro grupo de desafio. Ok. Né? Então, vamos E lá, ó. aí? Pensa o seguinte, no teu Instagram, por exemplo, Ah, você tem que ter hum, conteúdo que as pessoas salvam ou compartilham. O que que as pessoas gostam de compartilhar? Dica rapidinha, receita, por exemplo, suco
anti-ansiedade. Biomassa de banana verde, que é uma receita que é muito boa porque aumenta a, a serotonina da pessoa, então ela fica mais animada. Então, exercícios práticos e rápidos para acalmar uma ansiedade, sabe? Videozinhos curtos, de 1 minuto no máximo, que a pessoa compartilha. Porque aí, quem compartilhou vai falar, ó, segue essa pessoa aqui, e aí você vai crescendo, tá? Objeção é um conteúdo que você tem que ter para provar para aquelas pessoas que não acreditam em psicanálise, por exemplo, que não acreditam no teu trabalho, acham que isso é besteira, que isso tá maluco, que não precisa disso. Então, você tem que ter provas de que não é verdade, tá? Então, pensa assim, tem que trazer depoimento, tem que trazer prova de uma pessoa que ninguém imagina que faz terapia, tipo uma pessoa famosa falando que faz terapia, você coloca lá, olha, tá vendo? Todo mundo precisa de terapia. Se você acha que terapia é coisa de louco, veja esse vídeo, tá? Então, são provas que defendem a tua ideia. Responder caixinha de pergunta, sempre tem que colocar uma caixinha lá para responder. Conexão, tá? Então, conteúdo que gera conexão, por quê? O que que é importante conexão? Por que que a pessoa vai fazer terapia com você e não comigo? Porque ela vai se conectar com você, ela vai gostar do teu jeitinho, ela vai gostar da tua história. Então, o que que conecta? A tua história, você contar coisas sobre a sua vida, sobre como você aprendeu, casos que você já atendeu, falou assim, nossa, uma vez eu atendi uma pessoa assim, 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 não dá muitos detalhes, principalmente nunca dá nome, porque é só para trazer para as pessoas um pouco da tua história, porque se você fala assim, nossa, uma vez eu atendi uma pessoa que foi na academia e ela sentiu ansiedade lá e depois ela ficou com medo de voltar para a academia, nunca mais quis voltar. E depois de 4 sessões, ela entendeu que não tinha nada a ver e melhorou. Quando você conta uma história dessa, se tiver alguém que um dia passou pela mesma situação, ela vai procurar você, falar assim, nossa, você ajudou ela, eu tô passando pela mesma coisa, me ajuda. Então, assim, às vezes contar um pedacinho da história, assim, né? Tipo, a pessoa passou mal na academia. Não contar coisas muito íntimas, ajuda você a conectar com pessoas que estão passando por algo que elas nem imaginam que você pode ajudar. Uma vez eu estava com dor no pescoço e quando eu percebi, eu fui lá, fiz uma meditação, eu percebi que eu estava nervosa, a dor no pescoço passou. É um depoimento, é uma prova de que a ansiedade dá dor no pescoço. Aí, se eu tiver alguém com o pescoço travado, que já foi um monte de massagista e não passa, ela fala assim: Meu Deus, será que a minha dor no pescoço então é ansiedade? E aí ela vai te procurar. Entende? Então, às vezes, quando você conta um pedaço de alguma história sobre você, sobre alguma conquista, sobre alguém, a pessoa se conecta com você. É isso que eu ia te perguntar. Assim, só ressaltar, né? Porque eu tenho a minha história de síndrome do Isso. pânico, né? Há mais de 10 anos com esse diagnóstico. E então eu tenho a história, eu saí, hoje eu não tenho mais crises, né? Então, eu tô querendo ver uma forma de contar a minha história lá no Instagram, mas eu não consigo ver como que eu conto essa história, tá entendendo? Você É pode isso. fazer uma live, você pode fazer um vídeo maior e deixar lá. Você pode. Na live é bom que as pessoas interagem com você. Você pode contar a sua história através de uma live com outra pessoa. Por exemplo, se eu te convido para uma live, eu falo assim, conta um pouquinho como que você venceu o pânico. E aí você vai contar a sua Uhum. história, entendeu? E isso vai ficar gravado lá. Agora mesmo, hoje, eu vi que duas Uma alunas, forma elas de estão. bate-papo. Oi? Forma de bate-papo, né? Uma forma de Isso. bate-papo, né? É realmente uma boa forma, né? Porque eu só chegar assim e falar, eu acho legal uma forma de bate-papo, eu acho que ia ser interessante mesmo. Então, ó, hoje eu vi que duas alunas estavam combinando de fazer uma live uma com a outra, fazendo esse estilo, uma forma de bate-papo entre elas. E aí Uhum. elas vão, uma ajuda a outra a crescer, entendeu? Na hora que você entrar Uhum. lá, você começa a interagir com elas também, tá? Ó, autoridade. Autoridade é a forma de você falar, a forma de você se vestir, responder as perguntas, mostrar conhecimento. Quando você, às vezes, traz bastante conhecimento técnico mesmo,
as pessoas, elas veem você como alguém que sabe do assunto, entendeu? Então, uma coisa é eu falar de algo que eu vivi, outra coisa é de algo que eu estudei. Então, quando a gente quer mostrar conhecimento, a gente tem que mostrar coisa científica, a gente tem que mostrar um certificado, um, um evento que você foi, sabe? Assim, tipo, eu estou num curso novo, ou seja, você está mostrando que você está cada vez crescendo mais no teu campo, Uhum. tá? Então, conexão é a tua história. Agora, a autoridade é o quanto você sabe sobre o assunto, tá? Então, tem que ter esses dois tipos de, é, de conteúdo. E, assim, a forma de falar, a forma de se vestir, essas aqui tem que ser a mais autêntica possível. Porque se você veste um personagem para gravar vídeo, essas coisas, não sustenta muito tempo, né? Então, tem que ser você, tem que ser o teu jeito. Eu, por Sim, exemplo, é uma coisa que eu acho assim, prioridade. isso tem Ser, que ser ser eu você. mesma, sabe? Aham. Ser eu mesma. Tem que ser bom para você, porque você pode ser do teu jeito, aí você mostra conhecimento e você vai conectar com as pessoas que vão se conectar com você. Não adianta. Vai ter gente que vai gostar do teu jeito e eu posso mostrar o máximo de conhecimento possível. Ela fala assim: não, mas eu gosto mais do jeito da Cláudia, Eu sei como é. né? E assim vai ser Uhum. sempre, tá? Você, por exemplo, qual que é a tua religião? Eu sou evangélica, sou esposa de pastor, sou pastora. Não. Sempre vai ter um pastor ou outro que você vai falar assim: eu gosto mais do jeito dele, né? Por mais que os outros tenham mais conhecimento, você vai se identificar com o jeito da pessoa falar, né? Com a história dela. Isso aí é É, bem pessoal, sim, não adianta, é, tá? Ó, exatamente. as redes sociais, as- a- eu não vou dizer para você, não use tudo, use as que o seu público usa. Se você tentar usar tudo, Sim. vai ficar doido. Então, pensa assim, quais são as redes sociais que o meu público mais usa? É Instagram, Facebook, é WhatsApp, nem coloquei aqui, mas tem uma nova agora que é a Threads. Por quê? Porque cada rede social você vai atingir um tipo de público, tá bom? E quando você precisar aprender algo de alguma rede social, por exemplo, como que eu faço um vídeo no Instagram? Não sei fazer vídeo, quero aprender. Vai lá no YouTube e digita isso. Como fazer um vídeo no Instagram. Porque no YouTube, se você escreve como fazer, ele te mostra tudo, sabe? Como fazer uma live. Com certeza vai ter um monte de tutorial no YouTube. Então, tem muita coisa que eu não comprei curso, não, que eu aprendi sozinha vendo vídeo no YouTube. Assim como às vezes você quer fazer um bolo, uma receita nova, você vai no YouTube, né? E pesquisa lá como fazer o bolo sem trigo. E então qualquer coisa que você queira aprender, pode ter certeza que você vai achar no YouTube. Aqui, isso aqui é bem importante, que começa a parte específica da aula de hoje. Para a gente começar a produzir conteúdo nas redes sociais, a gente tem que ter um roteiro. A gente tem que criar uma história. A gente não pode jogar lá coisa solta. Por exemplo, eu não falo nada, de repente eu falo assim, quer fazer? Eu quase não apareço. E quando eu apareço, eu só falo assim, ó, agenda aberta. Agenda aberta do quê? Sabe? A gente tem que criar um roteiro, criar uma linha de raciocínio para a pessoa. Então, por exemplo, se você vai montar um grupo, ou se você quer começar a atender, vamos pensar que se você quer começar a atender dia 1º de agosto. Até lá você quer estudar o protocolo. Então, tá bom. Então, o que eu vou fazer? Durante esses 15 dias, eu vou montar uma linha de raciocínio para minha rede social. De segunda a domingo, eu vou selecionar um tema e vou falar bastante sobre esse tema na semana toda, por exemplo. Então, vamos dizer que essa aqui, nós estamos na semana que eu vou falar bastante sobre sintomas físicos. Então, eu vou pensar são 7 dias, né? 7 dias, 7 sintomas, ou um dia eu posso falar sobre o sintoma, no outro dia eu posso falar sobre as principais causas
dos sintomas. No outro dia eu posso falar a diferença dos sintomas físicos. Por exemplo, você sabia que quando dá alguma coisa na pele da pessoa, quer dizer que a ansiedade dela é de território? Então, quer dizer o seguinte, ela se sente invadida no território dela. Ou chegou alguém novo no trabalho e ela se sentiu ameaçada, ou eu já atendi uma adolescente que ela começou a ter muita ferida no couro cabeludo. E fez um monte de coisa no dermatologista e era ansiedade. A mãe dela me contou, eu falei, ansiedade de território. Chegou alguém novo, uma amiga nova na escola, aconteceu, tem gente nova na vida dela? Ela falou assim, meu Deus, eu casei. Eu falei, nossa, é uma pessoa nova que veio morar dentro da casa dela, né? Um pai novo, porque ela já era adolescente, né? E a mãe dela casou de novo, então a pessoa se mudou para a casa dela. Eu falei, olha só, né? Então ela sentiu que ela perdeu o território. Antes era só você e ela dentro de casa, e ela perdeu esse território. Uma sessão com a menina, as feridas já começaram a sair. Nossa, que interessante, né? Não, Aham. não sabia dessa ansiedade devido à questão de território. Quando a gente, ó, tem um livro, deixa eu já te mostrar aqui, tem todos os volumes, né? A minha câmera está fechada aqui para ficar mais fácil de ver. Tá. Mas deixa eu abrir ela aqui, peraí. Cadê você? Aqui. Tá me vendo? Sim, tô Ó, vendo alguma coisa saúde. Eu vi só a palavra saúde, que é muito pequenininha a letra. então, ó, esse livro aqui, por exemplo, ó, tá vendo onde está escrito volume 4, Sistema Nervoso? Volume 4. Sim, Então, sim. esse aqui é um livro que mostra a origem emocional das Hum. doenças do corpo. Ah, Então, assim, vamos pensar, ó, o que que é o burnout, né? Que eu tive o burnout, que é quando, assim, você apaga. Perda de uhum, autorreferência na execução das atividades, ambiente de trabalho nocivo aos funcionários. Ou seja, quando você está realmente num ambiente que está te exigindo demais. uhum. Então, ó, meningite, tem raiz emocional na meningite, tá? Então, aqui, ó, eles são 5 volumes, cada volume fala de um sistema. Tem do sistema digestivo, tem do sistema endócrino, tem vários. Então, são coisas assim que, como eu tenho esse conhecimento, quando eu vou falar dos sintomas, eu posso aprofundar, tá? Sim, sim. Deixa eu fechar aqui de novo aqui. Então, pensa assim, né? O que que eu vou? Eu vou dividir os sintomas físicos, vou dividir em pelo menos 5 tópicos para falar um segundo, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, entendeu? E aí eu falo assim, ó, foi a semana do sintoma físico. Aí, na semana 2 eu vou falar sobre as causas da ansiedade. Por quê? Porque dá uma sensação de continuidade para a pessoa, sabe? Aí no feed você posta sobre as causas da ansiedade, no Stories não reposta, você põe coisas parecidas do mesmo tema, tá? Então vamos pensar assim, 5 postagens de causas da ansiedade. A ansiedade pode ser causada por medo. Quais os tipos de medo que causam ansiedade, entendeu? Então cada postagem que eu vou fazer, toda ela está relacionada com causas da ansiedade. Na semana 3 eu quero falar, por exemplo, mitos e verdades. Então, eu vou pegar várias coisas que muitas pessoas acreditam sobre a ansiedade e vou falar se aquilo ali é verdade ou é mentira, se aquilo se sustenta ou não. A ansiedade tem cura. É verdade ou é mentira? Aí a gente já falou, ó, a gente não fala de cura na ansiedade, porque é um transtorno. Não é uma doença assim que você toma um remédio e ela some. É algo que você tem que aprender a lidar para que ela diminua. Então, eu não vou falar nem que é mito, nem que é verdade, mas que as pessoas têm que entender que ela é diferente, não é algo assim, pronto, tomou o remédio e foi embora. Não é tipo uma gripe, que toma um remédio e daqui 7 dias ela foi embora. Não, é algo que você aprende a lidar e controla.
e lida com ela, né? Você vence a ansiedade, vence todo dia ela. Não elimina, ela não deixa de existir. Então, por exemplo, posso falar sobre isso. Outro mito sobre a ansiedade. Será que a ansiedade pega? Sabe, assim, posso pegar várias objeções, dúvidas das pessoas. E quem tem ansiedade tem depressão? É verdade que a ansiedade dá mais em mulher do que em homem, sabe? Então, aí eu pego, tipo, e divido em 5 temas sobre as causas da ansiedade e posto um na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta. Pronto, foi a semana da causa da ansiedade. E daqui 2 meses eu posto tudo de novo. Por quê? Porque tem gente nova chegando. Não tem problema eu repetir. De 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Porque se você estiver fazendo isso aqui direitinho, você começa com 1.000, daqui um mês, dois, você está com 2.000, 3.000, sabe? Você vai aumentando os seus seguidores. Então, o post que você fez lá 2 meses atrás, as pessoas novas de hoje ainda não viram. Pode repetir, não tem problema. E quem viu lá 2, 3 meses atrás, já viu tantas outras coisas depois que ela vai lembrar, falar, nossa, acho que eu já vi isso. E vai passar, entendeu? Tipo, não incomoda. Quantas vezes eu ver um post e falei assim, acho que eu já vi esse post antes. E tá bom, continua a vida, sabe? E é bom, então, às vezes repetir, porque você fala assim, ai meu Deus, o que eu vou postar? Às vezes está na hora de você repetir algo que ajudou bastante, que fez diferença, e você fica, ah, mas eu já falei sobre isso. Por exemplo, eu falei sobre sabotadores mentais em 2020, na pandemia, e nunca mais falei. Ou seja, nossa, você acha quantas pessoas desde 2020 que me seguem hoje que não viram esse conteúdo? Se eu fizer tudo de novo, vai ter muita gente que vai gostar, que vai se beneficiar, porque já faz 3 anos, né? Então, a gente repetir não tem problema, não. Então, você entendeu aqui que você pega, assim, uma linha de raciocínio, eu vou falar essa semana só sobre os benefícios da terapia. Tá bom, vamos lá. Só sobre os benefícios da alimentação saudável para a ansiedade. E aí você separa e faz 5 tipos de postagens sobre os benefícios. E fica mais fácil de você criar, porque se você pensar assim, o que eu vou postar hoje? É mais Sim, difícil, né? Agora, é se verdade. você cria um tema para a semana, fica mais fácil, né? Igual quando você vai fazer, eu, por exemplo, no meu Instagram pessoal, não sei se você me segue, mas lá eu sou pastora, né? Então, Claro que eu sigo. então lá eu. Não, não é o pessoal, não. É o pessoal, tem assim, tag zero. Não, meu pessoal é meu nome. Não, sigo não, Não, sigo tag zero. do meu nome, É. você vai Sim. ver devocionais todo dia. 9h30 Ah, da manhã eu tenho o devocional que é Vencendo a Ansiedade à Luz da Bíblia. É um devocional chamado Domínio Próprio, que faz 2 anos já que eu tenho. mas é o teu Instagram pessoal? Como é? É Como é o nome? Daniele, deixa eu anotar aqui para você. É Daniele M. Guimarães. Daniele M. Guimarães, né? Vou dar uma olhadinha quando terminar aqui. Tá? Então, ó, lá, por exemplo, eu faço temas de estudo e vou fazendo. Por exemplo, eu estou agora num que se chama equilíbrio emocional. 10 dias. Então, no primeiro dia eu falei sobre os temperamentos, e aí eu sempre uso a Bíblia como base. E depois eu fui falando cada dia uma porção do espírito. Hoje eu falei sobre a amabilidade. Entendeu? Então, assim, me ajuda a Sim, saber que, ó, durante 10 dias eu vou seguir uma linha de raciocínio. Eu não vou pegar a Bíblia e ler qualquer coisa. Então, muito bom, então, muito para bom. você montar uma linha de raciocínio nos seus stories, no seu feed, Sim, é bom você pensar assim, qual que vai ser o tema? Igual a escola, né? A gente faz assim, o tema do mês, o tema da semana, sim. né? É Mês minha, de maio. Oi? minha primeira formação é professora. Eu sou Então, professora, estou perto de aposentar. então, a gente não faz os temas para ficar mais fácil? É, sim, Então, setembro, todo mundo faz primavera, né? E tudo da primavera, não sei o quê. Então, sim.
É a mesma coisa. Então, se você deixar um tema na semana toda, fica mais fácil. Ó, essa semana eu vou falar só de sintomas. O que que acontece? Para você facilita e para quem te segue também, porque é como se você estivesse contando uma história, aprofundando a história. Você contou na segunda sobre os principais sintomas, na terça você falou de alguns sintomas raros, na quarta você falou dos sintomas que você teve, na quinta você pode falar de sintomas que normalmente dá só em criança, não dá em adulto, sabe? Ou seja, meio que você veio contando uma história que quem te segue vê aprofundamento de conhecimento sem ser um negócio chato, porque você picou em 5 dias. Tá? Interessante. Só compartilhando aqui contigo, Dani, e assim, quando a gente forma psicanálise, a gente tem aquela formação muito geral, né, generalizada. É como se fosse um clínico geral e depois a gente sente a necessidade de um afunilamento para alguma coisa, né? Sim. E teve uma coisa que você muito falou que eu achei muito, muito, muito importante, que é essa questão de, por essa necessidade que a gente tem, a gente às vezes fica bebendo de muitas fontes. E eu estava num momento assim muito desgastante, porque cada cliente que chega, cada paciente tem a sua história, tem algo diferente. E aí eu ia para outra fonte, para outra fonte, para outra fonte. Aí quando eu conheci que o Tag Zero, o protocolo Tag Zero, ele tem assim, a gente tem um direcionamento, tem um pouquinho do marketing, né? Então vamos Uhum. dizer assim, tem um pouquinho de tudo. E aí eu achei muito bom, porque eu acalmei mais meu coração. Porque eu estava bebendo em muitas fontes, seguindo muitas coisas de uma vez, para reter mais conhecimento. E aí, tipo assim, não senti mais essa necessidade de estar em todo. Não que eu não vá olhar, né, os profissionais, claro. Uhum. Mas eu senti mais tranquila em relação a isso, de não estar sentindo essa necessidade de estar bebendo em tantas fontes de uma vez só, que isso estava já me dando ansiedade, entendeu? Isso acontece, O, né? o, o protocolo, ele tem um pouquinho de cada coisa, né? Eu disse, nossa, tem até um pouquinho de marketing. Eu sou Tem. muito ruim nisso. Então, assim, só compartilhando contigo aqui quanto que tá me ajudando o Que protocolo. bom, que bom. E olha que você entrou faz uma semana, né? Sim, sim. Eu comprei só o e-book. Eu disse, não, acho que só o e-book dá certo, né? Uhum. Aí, quando eu olhei, eu disse, não, eu quero mais. Eu quero ouvir o que é isso aqui, eu quero... Aí, aquela sede demais, olhar para o e-book, eu disse, não, se o e-book me entregou isso aqui, eu tenho certeza que o curso vai me entregar muito mais. E aí foi que eu comprei, mas eu já tinha comprado o e-book. Ah, e olha que o e-book tem muita informação, né? Sim, sim, mas a gente fica com uma necessidade É dessa coisa diferente, assim, né? Da diferente. fala. Ter o acompanhamento, né? Porque Isso. quando Não, para você quem quer abre a fazer de qualquer plataforma, jeito, não, quem quer fazer de qualquer jeito, é assim, de você pegar um conteúdo para, não que a pessoa vá fazer, mas é de assim, eu quis algo, entender, né? Pegar o máximo que eu podia pegar daquilo ali. Então, como é que eu poderia? Tendo exatamente uma pessoa para estar explicando, né? Eu não queria só jogar como tivesse na minha mente, aham, né? que bom, que bom. Muito bom. Tomara que dê certo, tomara que eu te consiga te ajudar. Ai, tá, sim, vai, já deu, não, Jesus. Tá? Então, assim, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Não é para tem que seguir isso aqui, não, mas assim, só estou te dando um exemplo. Sim, Se você separa os temas por semana, fica mais fácil de você produzir o conteúdo. Você não precisa ficar pensando muito, ah, o que que eu vou falar agora? Bom, estou falando sobre sintoma, vou dividir 5 tópicos de sintomas e vou postar, tá? E eu vou te ensinar como faz isso ainda, mais fácil ainda. Quer ver, ó? Aqui, ó, vou dar um exemplo. Aqui, a Lari, tá vendo? Ó, tudo isso aqui sem ela aparecer, só a fotinho dela que ela pôs aqui e aqui, o resto nem a foto dela. Ela foi falar sobre sintomas, tá? Então, ela falou sobre sintomas, se deseja tratar, então ela falava e convidava, faça inscrição, ó, vencendo a ansiedade, então ela foi toda a parte de sintoma, ok? Aqui embaixo, ó, que acontece? Palpitação, o que a mente faz. Então, ela estava, essa semana, ela falou sobre sintomas. Tudo sem aparecer.
Aqui, ó. Show, e essas postagens delas são lindas. Eu tinha visto, eu vi lá no curso. Então, aqui, por exemplo, eu só coloquei só dois stories, dois. Você já sentiu falta de ar, coração acelerado? Olha só, eu coloquei 6 probleminhas ali, e sim ou não. Aí quem respondeu sim, eu falei, olha, deixa o seu nome no WhatsApp que eu estou montando um grupo. Mais de 20 e poucas pessoas responderam. Aí dali já saiu um grupo. E ó, eu nem apareci. Só postei 2 coisinhas, tá? Muito Aqui. bom. O que que eu quero? Eu dei isso aqui de bônus, gente. Isso aqui é o bônus final. Então, vamos pensar o seguinte, que você está lá postando, né? Você fez semana 1, semana 2, e aí você está prestes a montar o seu grupo, porque as pessoas estão começando a olhar, a se interessar, a te perguntar, e você está postando lá, né? E respondendo as perguntas delas, você está interagindo com elas. Daí, uma semana antes de você começar o grupo, vamos pensar que você imagina que você combinou de fazer o grupo 1º de agosto. Uma semana antes você começa a falar assim, gente, ó, né? E começa a fazer um stories mais de venda mesmo, sabe? De fechamento. Por exemplo, uma sequência de 4 a 5 stories, grava tudo primeiro e posta tudo de uma vez. Isso é a chave. Por quê? Se você grava um story e solta lá, aí você vai gravar o outro, não ficou bom, e grava de novo. Se demorou 10 minutos entre um story e o outro, pode ser que alguém passou lá, viu o primeiro e passou, continua vendo outras coisas, ou seja, ela perdeu o fio da meada. Até ela ver o segundo, pode ser que ela veja daqui 3, 4 horas, na hora que ela pegar o celular de novo. Então, ela perdeu a sequência lógica, tá? Mas postar tudo num dia só? Esse aqui, sim, tá? Ah, Esse aqui, tá, sim. Ó, eu vou te mostrar como. Depois eu volto aqui nesse slide. Vou te mostrar primeiro ele na prática. tá. Deixa aqui. Aqui, ó. Ó, por exemplo, ele é um story de venda. Então, de manhã, vamos pensar assim, eu quero fechar hoje o meu grupo. Quero começar os convites hoje. Que eu já vim lá, né, colocando sintoma, colocando isso, colocando aquilo, as pessoas já estão vendo que eu estou falando de ansiedade. Aí, ó, primeiro story, que é o story que eu vou fazer uma curiosidade com uma recompensa. Tipo, ó, você vai ficar muito doido se você perder isso, hein? Ó, bom dia, né? Então, eu coloquei até uma fotinha ali de uma pessoa tomando um cafezinho. Acordei com muita vontade de fazer a diferença hoje na vida de pessoas que sofrem com ansiedade e já tentaram várias coisas e não estão conseguindo se libertar. Preste atenção, pois esse recado pode ser para você. Então, eu posto isso daqui. O que que acontece? A pessoa lê essa, ela tá doida para ver o próximo, né? Então, se eu não posto na sequência, eu vou perder ela. Porque ela viu isso aqui. Se eu já não postei o próximo, não vai para a próxima pessoa da lista dela? Aí daqui a pouco ela já esqueceu que eu falei isso. Entendeu? Então, eu posto esse daqui nos stories. E em sequência, junto já, eu coloco aqui, porque ela leu isso aqui e vai querer ir para o próximo. Ansiedade dói, destrói e mata. Ou seja, eu estou falando um pouquinho sobre os sintomas, para ela se identificar. Dói o corpo, a mente, a alma, destrói sonhos, famílias, projetos, mata a vontade de viver. Ou seja, eu estou mostrando para ela que provavelmente ela deve estar sentindo isso e está perdendo família, sonhos. Eu mostro para ela o que ela tem a perder se ela não prestar atenção nos meus stories. Pessoas com ansiedade sentem irritação, ó. Olha quanto de sintoma eu coloquei para pessoa se identificar. Eu tô falando com ela, ela vai me dar atenção, ela vai ver todos os stories que eu postar. Pessoas com ansiedade sentem irritação constante, preocupação excessiva, fadiga física e emocional, dores de cabeça no corpo, dificuldade de concentração, inquietação, insônia, tremores, falta de ar, palpitação, tontura, náuseas, e não consegue entender o motivo, além das crises que parece que vai infartar. O que aconteceu? Eu falei para a pessoa que eu acordei com vontade de fazer diferença na vida das pessoas. Preste atenção, porque esse recado pode ser para você.
falei do que ela deve estar perdendo, e se ela sentir qualquer um desses, ela vai falar, ah, realmente ela está falando comigo. Aí o próximo. Para quem não sabe, eu sofri na pele a ansiedade e já ajudei muitas pessoas a se livrarem disso em vários países hoje. Recebo depoimentos emocionantes de pessoas que voltaram a ter vontade de viver. Meus pacientes param de ter crise de ansiedade logo no início, com 2 a 3 sessões, e no máximo em 4 meses já voltaram a sonhar. Ou seja, eu conto que eu tenho autoridade, que eu sei ajudar a pessoa que está sofrendo com essas coisas aqui, né? Eu digo quem eu sou, por que que ela tem que prestar atenção em mim, e eu falo o meu diferencial. Porque não adianta eu falar assim, vem fazer terapia contra a ansiedade. Por quê? Porque ela vai pensar na terapia que ela conhece, e tem muita gente que acha que terapia é demorada, terapia é cara. Ela vai vir com as crenças dela de terapia. Então, para que eu quebre essa crença, eu já digo logo, ó, os meus pacientes, eles têm resultados rápidos, porque o meu protocolo é rápido. Ela falou, opa, como assim? Até onde eu conheço, né, com as crenças que ela tem, é impossível melhorar em tão pouco tempo. Aí eu já despertei nela primeiro, ela entendeu o que é com ela, porque ela sente aquilo, e segundo, um desejo de algo diferente que ela nunca viu, e rápido. Por quê? Porque quem tem ansiedade tem pressa. Aí no outro, se você sofre com isso, tenho certeza que já perdeu muito. Olha, eu de novo fazendo conexão com ela. Porque a ansiedade nos tira o que amamos aos poucos. Aí ela vai lembrar de tudo que ela já perdeu. Quando a pessoa lembra de tudo que ela já perdeu, ela fica disposta a pagar qualquer preço para melhorar. Aí já tudo que amamos, já deve ter gastado com médico, remédio, exame. Se ela gastou, ela vai falar, nossa, nem sei quantos gastei já. Ou seja, quando ela gastou muito, ela vai pensar assim, nossa, se ela cobrar de mim R$ 1.000, ainda é pouco, porque eu já gastei mais que isso. E tudo isso eu só estou ancorando, tá? Se eu te disser, ó, tá, se eu te disse, não, tá certo. Se eu te disse que hoje estou abrindo a minha agenda social para ajudar algumas pessoas a se livrarem disso tudo e voltarem a sonhar, quanto você estaria disposto a pagar para mudar sua história, tá? Então, o que que eu falei assim, né? Eu sei que você já gastou muito, mas se eu te disser que hoje eu estou disposta a te ajudar a resolver seu problema de uma forma bem mais barata do que você imaginou. Aqui eu falo isso e eu coloco 4 opções, tá? Por isso que fica esse espacinho aqui, porque quando eu vou nos stories, eu coloco aquela caixinha de opção, sabe? Opção 1, 2, 3, 4. Eu coloco aqui. E aí eu coloco assim na primeira opção. Você pagaria R$ 400 para resolver isso? Ou você estaria aqui, que eu escrevi aqui, ó. Eu posso fazer um Pix agora de R$ 400 para resolver isso. Segunda opção. Eu posso parcelar R$ 400 em 2 vezes para resolver isso. Você viu que eu falei o valor sem falar o valor? E Nossa, muito interessante. Falar o valor sem falar o valor, é, realmente. eu Muito falei interessante. quanto que vai cobrar, quanto que vai custar? R$ 400, mas eu não disse. Tá escrito, né? Então, assim, eu dou 4 opções. A primeira opção, eu posso fazer um Pix agora de R$ 400. Segunda, posso parcelar em 2 vezes de 250 cada. Pode ser, ó, tá vendo? A pessoa falou, opa, se eu fizer a vista é mais barato. Aí uma terceira opção, assim, não tenho condições e, sei lá, só essas aí, essas duas. Não tenho condições ou não tenho interesse. Tá bom. Por quê? Porque você não teve que falar, você não teve que se expor, você mostrou para a pessoa que você tem a solução para ela, que ela já gastou muito mais do que. Com certeza, uma pessoa que sofre de ansiedade, ela já gastou mais do que R$ 400, pelo menos com remédio. Isso é básico. Ou com algum exame que ela fez, por mais que ela faça. R$ 400 a gente gasta, acho que é só com um mês, Então, com remédio. tá? E assim, eu vou falando assim, R$ 400 pelo projeto inteiro, pelas 12 sessões. A pessoa, nossa, eu quero.
Agora, se a pessoa, se você fala assim, gente, eu estou falando no grupo tal de ansiedade, vai custar R$ 400. A pessoa fala assim, ai, não vou gastar R$ 400 nisso, não. Não sei se funciona. Você viu que eu postei várias coisinhas mostrando primeiro que era para ela, que o sintoma que ela tinha, que 400 ficou barato? Sim, Se a gente é, não faz essa sequência na cabeça do nosso paciente, olha só, foram uma, duas, três, não, foram 5 páginas, que aí você coloca junto no story, né? sim, 5 páginas, ela vai ler todas de uma vez na sequência. No final, ela vai escolher se ela pode o Pix de 400, 2 vezes de 250 ou não tem condições. Você só vai dar atenção para quem selecionou ou a primeira ou a segunda. Quem falou não tem condições, tá bom. Você segue, não dá bola, né? Aí, ó, coloquei mais um negócio aqui embaixo, ó, que é um gatilho de escassez que a gente fala. Eu só consigo fazer isso 2 vezes por ano. Por quê? Porque é uma agenda social, uma agenda que eu estou cobrando bem mais abaixo do que o valor que eu cobro. Eu cobro R$ 2.500. Eu estou cobrando 400. Nossa, a pessoa fala, uau, né? Eu só consigo sim. fazer isso 2 vezes por ano e eu não consigo colocar muita gente. Só de escrever isso, a pessoa já vai falar, ai meu Deus, eu não posso perder. Tem que correr atrás desses R$ 400. Ó, quem tem ansiedade tem pressa e quer transformação rápida. O atendimento dessa turma começa dia 1/8. E como essa turma tem valor social, ou seja, bem abaixo do que eu cobro normalmente, olha eu falando aquilo que eu acabei de falar para você, as vagas acabam rápido. Então, me responda somente se estiver disposto a mudar de vida. Entendeu? Aí você pode talvez colocar aqui aquela de eu posso fazer agora, quero começar agora, vou parcelar em 2 vezes ou não tenho condições. Porque quem selecionar para você que pode fazer o Pix ou que pode parcelar são pessoas que estão dispostas a fazer. Aí você. Essa, Oi? uhum. Essa sugestão, que eu ainda vou chegar na parte de precificação, né? Essa sugestão, ela é apenas online ou essa sugestão, ela é presencial? Eu creio que os preços sejam diferenciados, né? Do tag zero, o presencial do online. Então, deixa eu ver você agora para falar com vocês. Então, assim, a sugestão é sempre só uma sugestão, né? E vai depender muito da cidade, do, né? Por exemplo, se você mora em São Paulo, as pessoas de São Paulo estão acostumadas a pagar 200, R$ 300 por uma sessão. As pessoas no interior você mora no Pernambuco? Ceará, Ceará, no interior do Ceará, não estão é, acostumadas com esse valor. Então, por não. isso que eu não vou falar para você se uma sugestão. O que eu digo é, eu tenho um valor Oi, individual. eu tô querendo tirar essa luz daqui de cima de ti. Tá Ah, te incomodando? Porque tem uma luz tá não, atrás tá de não, mim. tá não. Tá legal? Tá Tá bom. bom. Você tem que ter um valor que seja confortável para você, individual. Então, por exemplo, R$ 100 por sessão, o pessoal aí paga? Se eu te disser uma coisa, você não vai acreditar. Mas a É. gente tá falando de realidades, né? Pronto. Aqui os psicanalistas daqui, R$ 70. As meninas que se formaram comigo tem três atendendo. Duas, três comigo. Uhum. Dessa turma que se formou. Então, essas duas meninas atendem por R$ 70. Eu atendo por 80. Elas atendem por 70. Mas tem um psicanalista que é bem antigo, coisa de 8 anos, que é o Frei da igreja aqui principal, muito conhecido. As sessões dele é R$ 300. E as pessoas vão, né? Vão, a agenda dele é cheia. Agora, tipo assim, não é uma hora de relógio, né? É R$ 300, mas faixa de 2 horas, entendeu? Faixa de 2 horas, hora e meia, duas, R$ 300. E as outras, que se formaram agora, cobram R$ 70.
Mas faz 1 hora ou faz 2 horas também? Não, 1 hora. Tá. Então, assim, Uma qual que é hora. o diferencial Então, do assim, é só protocolo? um pouquinho, mas se não for desse jeito, não tem clientela. Entendi. Mas para ele tá assim, ó, tá cheio, a Aí, agenda tá dele é vendo? cheia. Então, agora vamos pensar o seguinte: se eu faço uma live junto com você no seu Instagram, dizendo que agora você está com um protocolo diferenciado, que o jeito que você atende não é igual de nenhum desses outros três, e que você consegue atender em 12 sessões, e no máximo na terceira ou na quarta, a pessoa que não dormia já consegue dormir. A pessoa que tinha crise de ansiedade já para de ter, porque o protocolo que você tem ele é diferenciado. Você não acha que você pode cobrar mais? Eu Só que a, tenho medo, só que a eu tenho partir. medo de perder. Não, não de perder o que já tem, né? Não, Não, mas realmente o protocolo tem que ser, não, não dá para ser algo, mas o preço é de uma assim, qual que é a sessão, diferença também do protocolo? Você não vende por sessão, você vende o pacote, o você vende as pacote, 12. sim, sim, sim. Então, você Eu até pode. ia Pode até te falar. perguntar, que eu vim para essa live com essa dúvida, esperando o momento certo para te perguntar. Quando eu for anunciar, eu já sei que a gente tem que ir já sensibilizando, né, para poder anunciar o protocolo. Eu quero iniciar, eu estou ainda aprendendo, né, estou começando agora, mas quando eu for lançar o protocolo, como que eu faço esse lançamento do Então, protocolo? Como é que eu digo? Eu falo o nome mesmo, protocolo TAG Zero, pode é o ser nome é mesmo, né? Ah, protocolo tá. TAG zero, e daí você explica que é um protocolo de 12 passos para vencer a ansiedade. Então, se você quiser, você pode cobrar R$ 70 pelos 12 passos a primeira vez, só que você cobra o pacote inteiro, né? Então, é E R$ 70 por cada passo. por cada passo, aham. Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Eu faço assim, uns pacotinhos. A sessão particular é 80. Aí Uhum, eu faço um pacote de 4, onde aham, fica cada uma por 70. entendi. Entendeu? Eu faço esse pacote nas clínicas. Ó, em média, quantas vezes elas vão com você? Passa de 12? Não, sim, geralmente é 4 vezes. Mas daí não volta mais. Ainda não voltou, não. Porque assim, fecha aquele pacote e graças a Deus tem ficado bem e ninguém tem voltado. Ou é muito boa, ou é muito ruim. Ai, ai, você tem que ver, né? Muito boa, é muito ruim, né? Porque ninguém tá É porque, voltando. Tão curada. é porque, assim, em 4 sessões, normalmente, assim, a crise você já conseguiu acalmar a pessoa, né? É porque Só eu que faço ela não assim, mais aprendeu a lidar. eu faço a terapia breve, né? Eu vou logo, porque a sessão de psicanálise é aquela coisa muito lenta que vamos lá no ultra e tal. E as pessoas, elas sentam e a maioria já olha assim e diz assim: quantas sessões eu vou precisar para ficar bem? Tá entendendo? Então a gente vê um imediatismo do pessoal. Então, essas sessões que eu faço o combo de 4, eu boto a terapia breve e tal, tal. Mas eu falo, isso aí vai ajudar muito nos sintomas. Mas a raiz, aí eu vou lá, né, um pouco na raiz, para a pessoa entender também e tal. Agora, esse Frei, né, que esse padre, que ele cobra bastante, ele é hipnoterapeuta. Eu não tenho hipnose, né? E nessa hipnose, o pessoal fica encantado. Ainda mais interior, né? Fica encantado com a hipnose. E aí, ó, É. chove. Mas, assim, algumas das meditações que você vai aprender no protocolo vão ajudar muito com as emoções, tá? Não é hipnose, mas já vai ajudar bastante, tá bom? Porque vai fazer a pessoa visualizar. Então, assim, segue muitos princípios parecidos. Vai ajudar a você a aumentar aos pouquinhos. Então, o que eu sugiro para você é que no começo você mantenha o seu valor para não assustar, como diz você, né? E conforme você vai percebendo que você consegue resultados diferenciados, vá falando sobre os seus diferenciais. Por exemplo, você me falou os diferenciais do Frei. E quais são os seus? Entendeu? Você tem que pensar assim, quais são os seus? O que que você faz que o Frei não faz?
o que que você faz que as outras pessoas que se formaram com você não fazem, tá? Então, por exemplo, o que que o protocolo faz que muita terapia não faz? Ele pensa na pessoa, nos sintomas que ela está sentindo para acabar, e ele ensina a pessoa sobre a ansiedade para a ansiedade nunca mais voltar. Então, você amarra de um jeito, fala assim, olha, pronto, eu te ensinei para a vida, a partir de agora vai, e você não vai precisar voltar, porque eu estou te ensinando. Ferramentas, agora é contigo, Agora é né? contigo. É como se você pegasse ele realmente assim, um filho que está saindo de casa. Falou, olha, eu já te ensinei tudo que eu precisava, que eu podia ensinar. Agora você tem que usar. Pronto, outra dúvida. O protocolo é quando eu for, é, sim, quando eu for começar a fazer ele, né, aplicar ele nas pessoas, é, como é que diz? Peraí, que negócio. Peraí. Quando eu for começar a aplicar o protocolo nas pessoas, eu só posso aplicar quando eu fizer quando eu tiver estudado as 12, terminado o curso contigo, Não, ou já pode ir aplicando. pode, quer ver? Aqui, ó. E eu falo isso eu Porque falo são isso. 12, né? 12 sessões. A gente vai ter o quê? 12 aulas, é isso? Então, você tem 130 aulas. Ui! Ai! Então tem muito que Aqui, aprender. ó, o início, vou lá. Tá vendo minha tela? Sim. Então, aqui, ó, por exemplo, vou entrar lá no protocolo Tag Zero, né? Peraí, deixa eu descer aqui. Aqui. Ele pega um copo de água pra mim. Ó, tem 13 módulos. Sim, Só esse isso. aqui, só os 6 são das 12 sessões. Todo o Ah, resto é? é te ensinando como aplicá-lo, tá? Então, aqui, ó, Tá. sobre os transtornos de ansiedade, a teoria com a metodologia do protocolo, porque você conhece sobre a ansiedade, mas o jeito que o protocolo explica para o paciente está aqui. Porque a gente usa a base da TCC, né, que é a teoria, que é a terapia cognitivo-comportamental, que faz a psicoeducação, que para que você, depois da terapia, possa se virar sozinho, eu tenho que te munir de conhecimento. Você tem que saber o que é ansiedade, você tem que saber o que é tristeza, você tem que saber o que é medo, o que é raiva. Se eu não te ensino, você depois, quando aparecer uma situação diferente, você não vai saber relacionar. E aí você vai precisar de mim de novo. Então, Ou seja, quanto mais eu estudar mais para frente, melhor eu vou estar mais preparada para fazer a aplicação. sim, mas você É isso? não precisa estudar tudo, tá? Por exemplo, Sim. o que que eu ensino? Eu ensino aqui que se você, nem que você pegue uma amiga que tem ansiedade, fala assim, amiga, você vai ser minha cobaia. Eu vou aplicar em você e você vai ficar melhor. Vai me dizendo aí se isso funcionou. Tipo, é uma pessoa que a gente chama de é, do seu estágio, tá? Tá, Então, ó, você assiste a sessão 1, aplique a tá. sessão 1. Assista a sessão 2 e aplique. Ah, e tá explicando, né? Cada sessão, como aplicar cada uma, né? Ah, tá? E assim, tem eu aplicando ela, não é só eu explicando ela, Show! tá? Então, Essa aí por qual exemplo, é essa aula aí? Essa essa aula aqui é é o a módulo 6. módulo 6. Ah, vou botar aqui Então, para. ó, tá vendo aqui, ó? Eu abri a sessão 2. Tá vendo aqui, ó? 1h19. Por quê? Eu apliquei ela certinha durante 1 hora e depois, durante 19 minutos, eu tirei dúvida. Mas eu Ai, que legal! Essa daí você faz online, né? De grupo, né? faço de grupo. Então, quando, por exemplo, assim, ó, Isso vai ser muito aqui, interessante. olha como é bom. Aqui eu tô aqui com 5 pessoas. Se cada uma me pagou R$ 200 pelo processo inteiro, eu com 5 pessoas, eu ganhei R$ 1.000. E a hora que eu vou gastar é a mesma com as 5, entendeu? Nossa, tô entendendo assim, tá clareando É bastante. por isso que vale a pena. Então, quando eu falo assim, ó, vou cobrar R$ 400 naquele social lá, é porque eu vou colocar bastante pessoas no grupo, eu vou atender todo mundo no mesmo horário.
Imagina se eu coloco 10 pessoas a R$ 400 no meu grupo. Eu tô ganhando 4.000 naquela hora que eu ganharia menos se eu estivesse atendendo uma pessoa de cada vez. Entendeu? Sim, sim. E ele funciona, Essa forma aí é até melhor, é até melhor. porque uma por uma na clínica, Exatamente. E olha como é. ah, Se você fazer vai eu não atender vou fazer assim, de uma por uma na clínica, não, vou fazer assim. então, ó, se você atender assim, você pode falar para as pessoas, olha, as 12 sessões eu vou cobrar, ai, vou espirrar, R$ 400, por exemplo. Então, as 12. Mas você vai colocar 10 pessoas junto, entendeu? Sim, E aí, nossa, você vai ganhar 4.000 em 12 tá sessões, entendendo? tá? Então, aí você divide os 4.000 por 12 sessões, você está ganhando 333 por sessão, mais que o padre, Ai, Jesus. tá vendo? Eu quase desistia, né, da psicanálise, porque teve aquele momento que eu fiquei assim, nossa, porque eu sou acostumada a fazer aconselhamento. Uhum. Mas a terapia não é aconselhamento. Não. Então, eu fiquei nessa coisa, até que o presidente lá do instituto, né, que eu fiz psicanálise, ele falou como era as pessoas aqui que trabalhavam, né, na saúde mental. Eu falei, tem um padre e tem agora duas formandas que são espíritas. Todas duas são espíritas. E aí ele disse, e você? Eu disse, não, eu sou evangélica. Aí ele falou: Você acha que os evangélicos vão ficar confortáveis em ir para o padre ou para a espírita? Eu disse: Não. Embora que a gente sabe que não pode misturar, mas eu conheço os evangélicos da minha cidade, né, que a gente eles são mais recatados, eles não vão se sentir à vontade de ir. Ele Não disse: vão. Então você deve continuar, porque você tem esse diferencial. Os E evangélicos agora sim, vão lhe procurar. você sabendo que você pode fazer mais barato e ganhando mais, porque você vai colocar a galera junto, Amei! tá? Ó, como que monta o grupo, como que faz certinho para convidar, para fazer todo o passo a passo, tá aqui, ó. É na primeira aula das aulas ao vivo, tá? Então, deixa eu te mostrar como que é o caminho, ó. Lá no início, tem o módulo, cadê aqui? Entrando aqui, tem aqui, ó, o módulo ao vivo, tá vendo? Esse é o módulo, ó, Sim. cronograma, das gravações, da supervisão. Esse módulo aqui te ensina o estágio. Esse módulo é antes do módulo um. É antes do módulo 1. Aham. Ele está separadinho aqui porque ele é das aulas ao vivo. Então, todo mês tem aula ao vivo, então sempre estou colocando aula nova aqui. Tá. Então, ó, a primeira aula é já sobre o estágio. Então, você não precisa terminar o protocolo. Você pode, esse final de semana, estudar um pouco ali da metodologia, assistir a esse aqui, né, do estágio supervisionado, que é como que você convida as pessoas para esse estágio. Já pegar o que a gente está aprendendo hoje, assiste lá a sessão 1, já começa a convidar, monta teu grupo a partir de 1º de agosto. Tenho certeza que você consegue aí várias pessoas. Eu tô com vontade de começar pelos mini grupos de desafios. Então, só que o mini grupo de desafio você não atende a pessoa, tá? Mini Não, eu sei. é assim, você vai mandar É, são duas mensaginha, coisas diferentes, né? Eu acho que nem tem. isso. Você manda uma mensaginha ali e Eu assim, sei. também você vai cobrar bem pouquinho dela, né? É, mini grupo, verdade. Uhum, tá? Então, você que sabe. Mas, assim, se você quiser começar com um grupo mesmo que vai te pagar mais, aí você já Sim, vem aqui e aí aprende, ó, é o estágio supervisionado, tá bom? ok. E, ó, se você pensa assim, ó, monta até para um mini grupo. Se você fizer essa sequência aqui e falar assim, aqui embaixo, né? Tô montando um grupo de desafios e tal, 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 e aí colocar os 4 valores sem falar valor, igual a gente aprendeu, Sim. nossa, teu mini grupo vai lotar. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma outra forma.
Hum. Se pode, se daria certo. Porque, tipo assim, eu já tenho uns grupos, tá? Eu tenho um grupo que é. Tem vários grupos, que é uma mais da parte de saúde mental e outra mais da parte de igreja. Uhum. Os grupos têm na média de 70, tem um que tem quase 100 pessoas. Então, eu já tenho os grupos. Então, eu poderia, tipo, anunciar, fazer aquela coisa e colocar, tipo assim, dentro do grupo, as pessoas que quiserem, né, participar, aí elas vão e faz o pagamento e a gente coloca no grupo. Sim, sim. Como é que eu poderia estar usando? Porque aí você está explicando a formação de um grupo, tá? Aí eu quero saber como que eu posso estar usando os grupos que eu já tenho e só colocar lá e aquelas que aderirem a gente faz o grupo VIP, o Você grupo só especial. monta o texto falando, pessoal, estou montando um grupo de desafios de 10 dias para insônia. Quem quiser participar desse grupo, me manda um direct, sabe assim, monta o teu textinho e joga lá. Certo. Pronto, aí aquelas que aderirem, aí eu boto no grupo realmente que é o grupo pagante. Isso. Aí você, Isso também poderia funcionar para o Tag Zero? nossa, funciona muito. Porque eu já tenho, como eu estou te dizendo, eu tenho um grupo, entendeu? Uhum. E posso também fazer as duas coisas também. Eu montar um grupo, que aí eu pego aquelas pessoas que não faz parte dos meus grupinhos de WhatsApp, posso ir, pego o mesmo anúncio e coloco nos grupos que eu já tenho, e aí coloco lá também. Ah, Contanto que eu tenha um grupo, que é o grupo pagante. Não é isso? isso. Eu acho que eu estou entendendo. Só você anunciar lá e pegar a pessoa que quer. Então, assim, Sim. o, pegue todos os grupos que você tem, todo mundo que você conhece, convide. E também pode mandar para Ah, suas amigas, falar assim, olha, eu estou montando esse grupo aqui, me ajuda na divulgação. sim, Para ela pôr nos grupos que ela participa que você não está. sim, sim. Você enche isso, Nossa, show. tá bom? Tá, então, ó, essa sequência é o story que vende. Então, você veio, né, alimentando a tua rede social, com sintomas, com causa, tal, tal, você trazendo conhecimento, trazendo conteúdo, e você chega perto da data que você quer abrir o grupo, você joga um desse. Então, essa sequência aí de uns 5 stories que a gente viu, que é falando para a pessoa que você vai abrir, que vai custar tanto, tal, 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 para ela selecionar ali. Aí, por exemplo, aqui, ó, embaixo, ó, 2 dias depois, você pode fazer uma nova sequência com outras coisas, falando assim, pessoal, vocês viram que eu fiz a sequência e tal, é, faltam poucos dias, tenho apenas 2 vagas, se alguém ainda se interessar, clica aqui, sabe? Assim, só para lembrar. E Uhum. aí pega as pessoas que se interessaram, recebe delas e vai ser feliz, amiga. Tá E vai bom? ser feliz. Aí deixa eu só mostrar para você um bônus que eu fiz. Nossa, é muito legal. E só isso aqui, eu falei, gente, isso aqui eu demorei a vida para aprender. Você tá vendo minha planilha do Excel? Sim. Então tá, ó, tem 2 abas aqui embaixo. Tá vendo? Ó, planejamento e criação de conteúdo. Tá vendo aqui embaixo? Só não consigo ler porque eu tô no celular e a letrinha é muito miudinha. Eu tô Ah, mas você vendo. tá vendo que tem dois, né? Sim, Então sim. tá, ó, planejamento é uma aba que eu deixei assim para você ter uma ideia de um roteiro de 30 dias, tá? Então vamos pensar assim, Sim. semana 1, vou falar sobre sintomas, então você coloca aqui o tema, sintoma. Semana 2, causa. Semana 3, sei lá, as coisas que a gente viu ali, né? Então você monta um tema. Aí o que que você vai Certo. postar Mitos no e verdade. Semana 3, mitos e feed? verdade. 4, benefícios. Anotei tudo aqui. Tá. Aí você pensa assim, vou fazer o que no feed, o que no Reels e o que que eu vou fazer no Story. No Story eu vou abrir uma caixinha de perguntas, vou não sei o quê, sabe? Tá tudo aqui, ó. Coloquei aqui do lado, ó, para você ter uma dica. Vou fazer um falso verdadeiro, vou fazer um vídeo. Ah, e você viu que nos stories que eu te mostrei o exemplo ali, viu que não era vídeo meu, eu não precisei fazer vídeo. Eu peguei e coloquei uma foto. Tem gente que fala assim, ah, tem vergonha de fazer vídeo? Eu não fiz vídeo até agora, tá?
Então, monta aqui. Deixa eu só fechar minha câmera para não atrapalhar ele de aparecer, senão fica muito pequenininho, né? Aqui. Sumiu a câmera? Tá. Sumiu o seu rosto. Tá só a Então, foto. ó, aí assim, segunda, planejamento, autoridade, mão na massa, sabe assim, ó. Terça-feira, vou postar alguma coisa de autoridade. Quarta-feira, mão na massa. Então, tudo aqui é exemplo. Tudo aqui você segue se você quiser. Só para dar. Ah, o que que eu vou postar? Hoje é quarta-feira, tem que falar sobre sintoma. Bom, quarta-feira, mão na massa. O que que é mão na massa? Faça isso, tá? Então, por exemplo, faça isso se você tiver falta de ar. Faça isso se você tiver tendo uma crise de ansiedade no ônibus, entendeu? Mão na massa. Dica prática. Ah, planejamento, segunda-feira. O que eu posso fazer sobre planejamento em segunda-feira? Eu estou falando sobre sintomas. Planejamento de sintomas. Então, primeira coisa, a gente sabe sobre. Aí você pode começar falando assim: é, um dos sintomas da ansiedade é. Não, você pode falar assim: às vezes a ansiedade ela aparece e traz os sintomas, principalmente de aceleração no coração, quando a gente não sabe fazer um bom planejamento da semana. Quando as coisas vão aparecendo, eu vou fazendo conforme elas vão aparecendo. A ansiedade odeia a falta de clareza. Ela ama quando você planeja e segue o planejamento. Então, hoje é segunda-feira. Vamos vencer a ansiedade? Para que esse sintoma não apareça, planeja 3 ações que você vai fazer hoje, 3 amanhã, 3, 4, 5. Planeja 3 por dia. E só faça outras coisas assim que você terminar essas 3. Assim, a sua ansiedade fica calminha, porque o seu dia está planejado. Tá vendo? Então, eu Perfeito, perfeito. falei sobre planejamento para Muito sintomas, bom. né? Para diminuir sintomas. Autoridade. O que que é autoridade? É eu trazer. Como que eu faço conteúdo de autoridade? Respondo perguntas. Então, na terça-feira, eu posso abrir uma caixinha de perguntas. Você, gente, viu que eu comecei ontem a falar sobre sintomas de ansiedade? Eu postei que os maiores sintomas são esse, e eu queria saber quais sintomas você sente, porque eu vou dar umas dicas hoje de como melhorar esse sintoma, como você pode diminuir esse sintoma. E aí você abre a caixinha de manhã e deixa a caixinha rolando. No final do dia, você vai e responde as caixinhas. Ou no meio do dia você responde 2. Ai, Dani, mas se ninguém me perguntar nada, você mesma vai lá e faz algumas perguntas para que você tenha conteúdo. Você escreve até Sim. na sua caixinha, falta de ar. Aí você fala, Uhum. para resolver falta de ar, você tem que respirar devagar. Vou te dar um exemplo, ó. Segura aqui, solta ali, entendeu? Uhum. Sim. Ó, na quinta-feira, ofertas e convites. Aquele que a gente fez junto, né? Ah, eu vou montar um grupo, tal, tal, clique aqui. Normalmente na quinta-feira é bom, tá? Então, assim, convida as pessoas para participar do teu grupo. Você tem um grupo de 100 pessoas, né? Convida as pessoas para Claro. te É. seguirem. Ah, gente, olha, eu vou fazer uma live. Então, assim, convide pessoas. Gente, eu vou fazer uma live na quinta-feira, venham. Ah, eu vou fazer uma live amanhã. Você o quê? Entendeu? Aproveita as quintas-feiras para você fazer convite. Ofertas. Show. Na sexta, você dá dica de final de semana. Como que você dá dica de final de semana? Você dá dica de filme, você dá dica de livro, você dá dica de atividades para fazer ao ar livre, e diz por que que você está dando dica de atividade ao ar livre, porque ela diminui a ansiedade, entendeu? Aí você dá na sexta. No sábado, você pode dar dicas assim sobre deixar as coisas inacabadas, que isso causa ansiedade, sobre finalização de projetos, ou mostra um pedacinho do seu dia a dia. Você põe pequenas receitas, entendeu? Coisas assim que a pessoa pode fazer projetinho rápido, porque sábado ela não vai dar muita atenção. Pelo menos o meu público não assiste muito no sábado. Então tem coisa que sábado eu nem posso, só mostro minha vida mesmo. Uhum. E domingo é bem pessoal, assim, você quiser, você mostra, tô assistindo, tô aproveitando a vida. Mostre para as pessoas que você é um ser humano normal e que você assiste filme, que você vai passear, que você almoça com a família. Mostre que você, Uhum. eu, por exemplo, quem me segue sabe que eu sou casada, tenho 2 filhos, onde que eu moro, porque
De vez em quando eu mostro um pedacinho dessas coisas. Sim. Isso tudo gera conexão, né? É, gente gosta de ver gente, né? Exatamente, tá? Aqui no sábado também você pode colocar alguns, ó, como é finalização de projeto, você pode colocar alguns depoimentos das pessoas que falaram que gostaram de ter feito com você, né? Porque mostra resultado. Sim, eu tenho depoimentos. Tá? Até já tem alguns no meu Instagram. Aí, ó, pode repostar, tá? Tem gente que não Legal. e que não viu ainda. Aí aqui, nessa outra aba, criação de conteúdo, que eu falo que, assim, é muito bom isso aqui. Por quê? Para você montar ideias, eu coloquei aqui 4 colunas. Dessas Sim. 4 colunas, você pode criar conteúdo para o ano. Por exemplo, assim, 10 passos para diminuir a ansiedade na rua. Tá vendo? Sim. Você Ah, pega eu um, deitei aqui o celular, deu para ver, deu até para ler melhor aqui. ó, você pegou um item de cada coluna e vira um post. Ó, o jeito certo de eliminar o medo em casa, à noite, dormindo. Legal. Ó, a técnica para acabar com a crise de ansiedade, sei lá, na fila do banco, entendeu? Ó, Sim. 3 passos para diminuir a insegurança no relacionamento. Vou colocar aqui mais, ó, falar em público. Aí você vai começando assim, ó, você começa a fazer a frase e já você percebe que às vezes você pode adicionar um negócio a mais. Ó, o que fazer quando ah, tiver crise de ansiedade, por exemplo? Ó, 2 tipos de é, medo. 2 tipos de medo. Dicas infalíveis sobre controlar pensamentos negativos. Tá vendo? Uhum. Vai saindo várias ideias só de fazer as combinações aqui. Às vezes você vai pegar dos 4, às vezes fazer de 2, às vezes você vai mexer, às vezes você vai adicionar mais. E aí, quando você faz isso, você faz, ó, vamos pegar lá, né? Ó, 3 motivos para acabar com o pensamento negativo. 3 motivos para acabar com o pensamento negativo. Tá bom, e agora? Quais são os 3 motivos? Não sei, Dani, peraí. Então a gente vai. Vou já pensar. Então, aqui a gente vai pensar juntas. Peraí. Aqui, eu vou. Deixa eu tô com ele aberto aqui. Tô. Mas por que não tá aparecendo? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Compartilhar com você agora. Aqui. Conhece o chat GPT? Já usou inteligência artificial? Não. Ah, esse aqui é o chat GPT. Fala uma daquelas frases que a gente falou lá. Qual frase? Que a gente acabou de criar. 10 dicas de, não sei o que lá. Tá, ó. Vamos Sim, pensar aqui, sim. ó. Pronto. É Ó, porque eu tirei da tela aqui. ó. É, sim, pode falar. Colocar aqui, ó. Sou terapeuta, especialista em ansiedade e quero 3 posts, 3 ideias de postagens para Instagram sobre formas de controlar
uma crise de ansiedade na rua. Olha aí. Nossa, que é isso? Tá vendo assim? Primeiro eu disse para ele quem sou eu, porque baseado nisso, ele vai usar a linguagem. Ó, eu sou terapeuta, especialista em ansiedade. E quero 3 ideias de postagens sobre formas de controlar uma crise de ansiedade na rua. Aí ele falou: claro, aqui estão 3 ideias de postagem para o Instagram sobre formas de controlar uma crise de ansiedade na rua. Post número 1: técnica de respiração para acalmar a ansiedade. Descreva uma técnica de respiração simples e eficaz que a pessoa pode usar quando enfrenta uma crise de ansiedade na rua. Explique o passo a passo como fazer a respiração profunda, destacando os benefícios que ela traz para acalmar o corpo e a mente. Então, ó, já me deu uma dica número 1. Eu tenho que fazer uma técnica de respiração. Dica número 2: encontre um local tranquilo. Tá vendo? Sugira a estratégia para Não, encontrar um local. 3: faça uma prática de mindfulness em movimento. O que que é mindfulness? É você trazer a pessoa para o aqui e agora. Por exemplo, sugerir sim, prestar conheço. atenção, né? Sugerir prestar Aham. atenção nos ambientes. Ó, eu estou muito ansiosa esperando na sala de espera do consultório, estou começando a ter crise de ansiedade. Você fala assim, usa mindfulness, usa os 5 sentidos. Quais são as cores, os formatos, o que que você vê? Quais são os cheiros que você está conseguindo sentir? Os barulhos. O que que você consegue sentir aí? O que que você consegue pegar? Tem revista perto? Ou seja, tudo isso é técnica de mindfulness, né? Uhum. É o foco, né? Trazer pro aqui e agora, não é isso? Exatamente. Aham. Ó, tá vendo? São 3 posts sobre crise de ansiedade fora de casa. Muito bom. Isso aqui é uma inteligência artificial, né? Aí eu vou falar assim, ótimo. Estou conversando com ela como se fosse uma pessoa que é mais fácil, entendeu? Parece que eu estou falando com alguém, é mais fácil para eu criar o que pedir. Agora, monte um script para um vídeo de 60 segundos de cada ideia acima. Tá vendo? Ó, agora ele vai escrever exatamente o que que eu tenho que falar. Nossa, muito bom. Muito bom. Olha aí. Aqui, ó, vamos pensar assim, ó, dica para encontrar um lugar tranquilo. Imagem de uma pessoa olhando ao redor em busca de um local tranquilo. Narrador: quando uma crise de ansiedade surge na rua, encontrar um local tranquilo pode fazer toda a diferença. Aqui vão algumas dicas para te ajudar nessa busca. Aí, isso aqui não precisa nem ser narrador, né? Você pode colocar texto. Sim. Você coloca foto assim de uma pessoa olhando para um Aham, parque, né? aham, E aí você sim. escreve isso aqui, ó. Quando uma crise de ansiedade surge na rua, encontrar um local tranquilo pode fazer toda a diferença. Aqui vão algumas dicas. Aí na segunda imagem, explore essa cidade em busca de parques, praças ou jardins. Esses lugares costumam oferecer um ambiente sereno e agradável. Aí numa outra imagem, ou seja, você nem precisou falar. Você pode usar só as coisas que ele escreveu aqui. E o post está pronto. Ele fez 3 posts para você. Com uma ideia que você pegou lá da planilha, jogou aqui. Ele te deu 3 ideias, porque eu pedi 3. Se eu tivesse pedido 10, ele me dava 10. Aqui, vamos, que eu falei, ó. Me dá uma ideia de 5 postagens sobre sintomas físicos de ansiedade. Ó, então, na segunda, eu posso falar sobre identificando os sintomas físicos de ansiedade. Na terça, relação entre ansiedade e sistema nervoso. Na quarta, dica para aliviar o sintoma físico de ansiedade. Na quinta, a importância do autocuidado, tá vendo? Sim. Ele me deu as 5 ideias daquilo que a gente falou. Ó, vamos fazer uma semana sobre sintoma? Vamos. Ele acabou de me dar as 5 dicas dos sintomas. Muito bom. Aí Então, eu isso aí venho. é a inteligência artificial. Isso, você procura isso como Chat GPT. Esse é o nome dele. Aqui, ó, vou escrever aqui, ó, Chat
Chat GBT. GP, de pato. GPT. Uhum. Ah, tá aqui. Senta aqui, pequenininho aqui embaixo. Tá bom? Chat GPT, Pronto. Escrever aqui. tá bom? Chat Aí, o que que você faz? Você tem o texto, vem no Canva, que eu vou te mostrar aqui. Aqui, ó, modelos, por exemplo. No modelo, isso aqui, Canva também tem no protocolo Tag Zero, tá? É só você ir lá, ou tá no módulo 10 ou no módulo 11, como que usa o Canva. Tá. Aí eu Ok. peguei um exemplo Vou aqui, ó. baixar o Canva, eu não tenho o Canva, eu tenho que baixar. Ele é online, não precisa baixar, não. Bom, se você usar no celular, tem que baixar, É, tá? No computador não precisa. tá Então, bom. aqui, o que que eu pedi? Eu pedi carrossel, mas eu vou colocar aqui dicas. Eu quero um modelo de dicas. Deixa eu ver se eu escrevi certo, porque eu não gosto da minha frente aqui. Ah, não, ficou feio. Só dicas. Quero um modelo sobre dicas. Aqui, ó, vem um monte de modelo. Aí eu posso escolher um e mudar, né? Aqui, vamos pegar essa aqui. Personalizar. Ó, 5 dicas para usar o algoritmo, né? Aqui a gente pediu 3. O que que eu tinha pedido lá? 3 dicas de combater de como lidar com a ansiedade, uma crise de ansiedade na rua, Uhum. mais ou menos isso. Peraí, deixa eu só pegar certinho, eu escrevi. 3 formas de controlar uma crise de ansiedade na rua. Tá. Aí depois, se eu quiser, eu mudo as cores, né? Enfim, coloquei aqui. 3 dicas. Aí eu vou aqui. Copiei e eu vou vou colocar aqui número 1, que é a primeira dica. Número 1. Vou escrever assim, respiração. Deixar aqui em cima. Vou tirar esse, vou colocar esse aqui. Vou tirar você daqui. Vou procurar aqui uma foto. Eu vou escrever aqui, respirando. Ó, ir lá, pegar essa pessoa aqui. Vou colocar ela como fundo. Vou deixar ela mais Tá escura. aberto. Aqui, ó. Aqui. Aí eu vou pegar aqui, ó. E vou escrever uma técnica de respiração. Vou escrever aqui. Faça uma respiração quadrada. Inspire contando até 5. Segure o ar contando até 5. Solte devagar contando até 5. Aguarde e recomece. Tá, deixa eu arrumar aqui. Vou alinhar aqui. Deixa eu pegar outra cor que essa eu não estou enxergando. Deixa eu ver se. Não, assim fica muito em seu branco mesmo. Aqui. Aí eu vou deixar um pouco mais espaçado.
E vou colocar um texto aqui embaixo. Vou escrever aqui. Repita o processo por 5 a 7 vezes até a crise passar. Deixar preto tá muito chamando a atenção, deixar cinzazinha, não. Azulzinho, não. Rosa, aí, rosa dá para ver. Aqui. Ok, agora eu vou fazer o segundo. Eu só dupliquei aqui, ó. Qual que foi a segunda? Local, encontre. Local, tranquilo. Vou deixar mais aqui. Vou trocar o fundo para lá em fotos. Eu vou colocar aqui, lugar tranquilo. Olha só, isso aqui. Opa. Ai, meu Deus. Não quero o lugar, não quero os textos. Aqui. Vou fazer ele ser o fundo. Vou deixar ele mais escuro. Tudo isso tem uma aula eu ensinando passo a passo como é que faz, tá? Tô fazendo mais rapidinho aqui, mas tem aula lá. Não precisa se desesperar, tá bom? Tá ok, se Deus quiser. Ó, eu vou só deixar preto aqui, porque fica mais fácil de ver. Aí. E também vai ficar gravado, tá? Você assiste depois, para. Deixa eu só mudar aqui para preto. Fica mais fácil de ver. Tá. Encontra um lugar tranquilo. É a dica 2, né? 2. Esse 2 está muito grande. Vou deixar um pouquinho menor, que ele está me atrapalhando. Deixar ele aqui mais para cá. Foi a respiração, a 2 foi a lugar tranquilo e a 3 foi o mindfulness. Isso. Foi, Então, exatamente. aqui eu vou deixar mais perto. O que que tem aqui? Eu vou escrever aqui, ó. Procure. Aí ele diz aqui, ó, sugira estratégia para encontrar um local tranquilo quando se está tendo uma crise de ansiedade na rua. Pode ser um parque, ó. Então, eu coloquei, procure um local mais tranquilo. Pode ser um parque, um banco, em um jardim ou qualquer lugar que ofereça ambiente mais silencioso. Pronto, tá? Aí eu vou tirar daqui. Eu posso colocar ele até aqui embaixo, assim, deixar maior. Vou ver se eu deixar preto fica melhor de ver. Vou deixar mais escuro o fundo. Deixa eu deixar preto mesmo. Aí, ficou melhor de ver ou não? Aqui. E o 3
O 3 foi sobre mindfulness. É, então, você viu que a gente criou uma postagem completa, rapidinha? Eu vi, não sei se eu vou conseguir fazer isso, não, mas. Ai, ai. Mas você viu que Vou eu fiz tentar. rapidinho? Fez rapidinho. Mas é porque eu tô acostumada. Então, assim, É, agora você ainda nunca fez, mas daqui a pouco você tá fazendo bem rapidinho. amém. Amo ver essa fé. Preste atenção nos detalhes do local em que você está. Tá vendo? Como as cores, formatos, sons, sons, odores, não, sons e odores. Redi- Redirecionar seu foco para esses detalhes ajuda a reduzir a ansiedade. Tá? Colocou aqui, pronto. Aí, eu vou tirar esse aqui e vou pegar aqui um design, seguir. Deixa eu ver. Substituir. Ó, esse, ó, vou colocar aqui, ó. Se este post te ajudou, salve para ver sempre que precisar. Tá? Deixa eu ver o design aqui. Seguir. Hum, Aqui, eu gosto desse aqui. Eu gostei mais desse. Vou apagar esse. Acho que gostei mais do outro. Gostou desse conteúdo? Deixa o like, envie, tal, tal. Então, tipo assim, uma finalização. Entendeu? Aí tá aqui, ó. Tá? Depois a gente só acerta as cores, porque um tá cor de rosa, outro tá azul, deixa tudo azul ou tudo rosa, entendeu? Mas o post tá pronto. Aí você, Perfeito. aí você viu que a gente usou a planilha, a gente usou inteligência artificial, utilizou ferramenta do Canva, tudo gratuito. Agora é só ir lá. Se você for aqui na, no módulo 10 e no módulo 11 do curso, ó, redes sociais. Ó, como que cria uma postagem e como faz agendamento automático. Criar a postagem foi o que a gente fez agora no Canva, que eu fiz rapidão. Ali eu crio passo a passo ensinando. Clica aqui, clica lá, tá? Aqui eu criei mais rápido porque a gente já está indo para 2 horas aqui. Então, tem essa aula lá no módulo 11, redes sociais, e tem como você faz, tá? Criou tudo? Criou, vamos dizer assim, criou os 5 hoje. Tá bom, você vai abrir o agendamento automático do Instagram, vai deixar tudo agendado para segunda, terça, quarta, quinta, e sexta e pronto, vai ser feliz. Não precisa ficar refém de, ai meu Deus, tem que
postar hoje, meu Deus, tem que postar hoje. Não, você já postou, já deixou tudo criado e faz uns stories, né, para mostrar teu dia a dia. Ah, eu acabei de atender, vou atender agora, sabe? Assim, só para criar conexão, mas o resto tá tudo postado. Ajudou? Sim, demais. Que bom. Tá? Vai ficar Demais. gravado, depois eu mando para você a gravação, para você assistir de novo, mas explore bastante a plataforma que você entrou agora, né? Vai lá na módulo de captação, vê como que a gente faz para divulgar nosso trabalho. Daqui a pouquinho você está ganhando mais que eu pago. Muito bom, gratidão mesmo. Toda noite eu tiro aquele tempinho para Uhum. ir lá, né? E estudar, anotar. É assim, ó. Tudo anotado, tudo Aí, assim eu com também tempo. sou assim, eu tenho um monte de caderno aqui, meu Deus, rainha dos papéis. Então, muito bom mesmo, só gratidão. Que bom. Cláudia, depois eu vou mandar para você a planilha, vou mandar tudo que a gente viu Ah, aqui. você vai mandar planilha? Que coisa boa! É Sério? presente para vocês. Tá bom? Oba! Tá certo. Então, qualquer dúvida, você me chama. Fica com Deus. Tá bom, muito obrigada. Nada, Deus beijo. abençoe. Tchau. Tchau.